Nos dias de hoje é muito comum se falar na dor que o produtor rural tem, em vários setores. Um dos setores que tem uma dor tremenda é o setor da armazenagem, do armazenamento de grãos. Aliás, o Brasil tem um gap muito grande nessa área, porque nós temos grãos a céu aberto, produzimos muito, a cada ano aumenta-se a quantidade da produção, mas não se tem a mesma velocidade em termos de armazenagem. Mas eu vou conversar com o Júlio Spell, que é o diretor executivo da Qualigram. Nós estamos aqui na feira em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, na Expo Direto Cotrijal, e eu fiquei sabendo, através de um grande amigo, o Nelson, que o Júlio tinha uma história muito bacana, de um produto que resolveu a dor do produtor rural. Ele vai contar que dor é essa, que produto é esse, e como que ele conseguiu uma solução simples, através da curiosidade inicialmente. Júlio, prazer conversar com você. Muito obrigado pelo tempo que você vai disponibilizar para a gente aí. Que história bacana que você me contou, cara. Aliás, feira linda essa, né? Não, essa feira, além de ser extraordinária, quem não conhece, eu recomendo que venha conhecer a feira, porque ela é uma referência nacional e para outros países também, como exemplo de qualidade, de atendimento, de estrutura. E o pessoal que vem aqui com certeza sai satisfeito e sai espantado e impressionado com a qualidade do que se apresenta aqui e as tecnologias. Quanto tempo tem a sua empresa? O meu CNPJ de Qualigram, que antigamente eu tinha um outro sócio em outra empresa, tem 20 anos. E você expõe aqui há quanto tempo? 21. 21 anos. Sim, há 21 anos nós estamos presentes com o produto Cicloar aqui na Expo Direto. Para mim, que sou leigo, quando eu olho o produto Cicloar, parece que eu estou vendo aqueles... Como é que chama aquele negócio? Exaustor. Exaustor. O pessoal coloca para tirar calor, né? Isso. Assim, parece muito um exaustor, mas você me contou que não, que isso acabou resolvendo um grande problema. Eu queria que você contasse qual era essa dor, que problema era esse e como é que você viu a solução. Eu percebia já, como a gente trabalha na parte de pós-colheita, secagem e armazenamento, um dos problemas graves e que são historicamente crônicos são problemas de condensação, ou seja, água e gotejamento dentro das unidades armazenadoras, onde o produto está ali sofrendo esses danos físicos e que acabam acarretando prejuízo no bolso de quem produz e armazena. Então, eu já vinha há algum tempo procurando isso. Quando eu conheci esse recurso deste equipamento, que é um equipamento seguro, estático, e vai resolver o problema, porque a gente constatou isso naquela época, a gente acabou resolvendo o problema de milhões e milhões de toneladas hoje armazenadas no Brasil todo, com essa aplicação em todo o Brasil. Peraí, quando você fala assim, quando eu descobri esse recurso, não foi você que criou, que inventou? Conta um pouco dessa história pra gente. Não, na verdade é o seguinte, naquela época, próximo a 25 anos atrás, eu já, em sociedade com meu irmão, a gente tinha uma empresa e fabricava equipamentos para secagem nos silos. Então, você acelerar o processo de secagem num silo acarreta numa saída de água muito rápida. E o problema crônico que acontecia era que condensava mais. Já condensa naturalmente, já soa o silo naturalmente. Se você vai pegar e tirar toneladas de água num curto prazo de tempo, essa água acaba retornando e acaba gerando prejuízos para quem está armazenando. Um exemplo, se eu pegar e fizer isso com 50 mil sacos num silo, com uma umidade de 22 para 12, e a gente dimensionar o silo para fazer a secagem dentro dele em 30 dias, nós vamos tirar 250 toneladas de água em forma de vapor, ou seja, 250 caixas d'água de dentro daquela massa de grãos úmida. Isso vai acontecer em pouco tempo, então gera muita condensação. E para que isso não aconteça, a gente acabou descobrindo que com o Cicloar a gente poderia resolver esse problema, testou e foi aprovado, e a gente começou a implantar isso no agronegócio há 20 e tantos anos atrás, especificamente 22 anos atrás no agro, mas é um equipamento que existe há 30. Bom, eu até falei no início que a gente sempre acha que as soluções são coisas complicadas, né? E que você visualizou uma coisa que não era tão difícil, que era relativamente simples, mas que era funcional. Como é que foi isso? O que tinha de diferente daquilo que tinha no mercado na época?
O que eu achei muito favorável era a logística de transporte, porque ele é desmontável e numa caixa quadrada desmontado cabe 10 equipamentos desses. Outra que foi importante é a durabilidade, porque eu não posso comprometer uma massa de grãos que vale milhões, às vezes, num silo, botar qualquer coisa ali que vai gerar problemas. É questão de durabilidade, por exemplo, o que tem de exaustão eólica hoje, quando fala imediatamente em exaustores eólicos, você lembra aquelas bolas giratórias que fica girando em cima dos galpões? Isso jamais poderia ser aplicado onde tem grãos, porque aquele chove para dentro, o vento arranca, entorta. E o cicloar, que é um sistema de exaustão eólica, ele é estático e tem durabilidade indeterminada. Eu tenho equipamentos instalados há 22 anos atrás que estão funcionando e estão em cima dos telhados até hoje, sem problema algum. Tem acontecido muito na época da colheita, as chuvas são intensas, né? Eu estou até com meu amigo Vicente Delgado aqui, estava comentando com ele, no Mato Grosso tem acontecido muito agora. O pessoal vai colher e o nível de umidade é altíssimo. E eu fiz essa pergunta para o Júlio: o que acontece se alguém coloca o grão nesse armazém com uma quantidade muito maior de umidade do que necessário? Eu achei interessante, foi a resposta dele. O Júlio falou: olha, eu vou te mostrar qual a resposta de um cliente meu. Conta aí qual foi a resposta do cliente seu, o que ele te disse e o que isso traz para você em relação ao sentimento que você tem do seu negócio. Não, eu acredito que tudo que é bem dimensionado pode ser feito. Não adianta eu querer fazer alguma coisa ou aplicar alguma tecnologia sem a unidade que vai receber estar adequada para isso. Então, o primeiro fator, nós aqui trabalhamos diretamente com o que a gente defende é não agredir o grão. Por exemplo, se eu pegar um milho e passar o milho num secador, ele vai ter movimentação, dependendo do secador, ele com lenha, ele vai ter cheiro. Na conversão de carcaça de animais que vão ser alimentados com esse milho, ele vai ter um milho de menos potencial. Então, um exemplo prático é a questão da qualidade do produto quando ele é secado basicamente com vento e com ar corrigido, com umidade corrigida. Quando a gente consegue aplicar essa tecnologia num silo, em vez de passar por um secador, onde ele sofre danos mecânicos, onde ele sofre excessos de temperatura, isso vai afetar diretamente no potencial do grão. Então, 2 fatores que são importantes para isso. Uma é a questão da praticidade, de não ter que passar os grãos num secador, passar por uma etapa diretamente para o silo e finalizar ele no silo com a umidade dentro do aceitável. Milho até 25%, 26% pode ser utilizado isso. Soja com 18%, 20%, não vai ter problema. Arroz com 24%, 25%. Aquele áudio que eu te mostrei há pouco tempo, o cliente declarando que está botando as primeiras cargas de arroz com 28%. Eu não recomendo, mas não deu problema nenhum, porque a vazão do ventilador que faz a aeração ela é bem dimensionada, então ele não tem problema, é a terceira safra que usa. Então hoje, resumindo o que nós estamos falando, nós disponibilizamos e apresentamos tecnologias para secar o produto dentro do silo, eliminar o gargalo aí, que é o problema da recepção e da logística de recebimento na unidade, não ficar caminhão trancado, graneleiro trancado. E tudo que recebe vai direto para o silo e o produtor não tem esse problema logístico aí na hora de enfrentar o recebimento do grão. E muito menos também no escoamento do grão, porque as tecnologias que a gente aplica aqui é para resolver problema de armazenagem. Tudo que acontece de problemas ali, durante os silos, durante o processo de armazenagem, a gente resolve. E é para isso que nós estamos presentes aqui, para apresentar a tecnologia. Eu até te falei, né? Falei, o que você fez comigo foi mostrar a prova social, né? Quer dizer, você não me respondeu. Ele colocou o cliente dele, o áudio do cliente, para responder para mim. E aí, eu até te fiz a pergunta, né? Qual que é o sentimento que fica quando você recebe o áudio de um cliente mostrando... E o cliente fala claramente, fala assim, olha aí o produto que você me vendeu, tal, estou satisfeito, estou feliz. Qual que é o sentimento que fica? Olha, a sensação, acho que a vitamina maior da gente é o reconhecimento, né? Não é o dinheiro, nem por nada. É você ter a consciência que fez um excelente trabalho e esse trabalho foi reconhecido e ele acaba sendo multiplicado, porque cada aplicação bem feita que você faz de tecnologia, o cliente passa a ser um vendedor para ti. Ele vai vender, diz, eu fiz isso, maravilha. Tanto é que esse mesmo cliente já me indicou o próprio cunhado dele que vai aplicar na unidade dele também. Então, primeiro, a satisfação
o negócio tem que ser bom para todas as partes envolvidas. Tem que ser bom para o produtor, tem que ser bom para a gente que produz, tem que ser bom para quem vai comprar o produto de qualidade também. Então, quando a negociação ela se torna ganha-ganha em todas as partes, não tem negócio melhor que isso. Eu, particularmente, eu não faço negócio que não seja bom só para mim. Isso é uma lei natural minha. Não faço negócio. Se é bom só para mim, não faço. Então, isso está dentro de mim, está dentro da minha característica como empresário. E é dessa forma que a gente vem mantendo o nome no mercado e o reconhecimento também. Para a gente finalizar, você contou de um cliente que você foi dimensionado para ele uma obra, uma construção de um secador e que você conseguiu mostrar para ele que ele conseguiria economizar 4 milhões fazendo uma conversão. Explica para a gente um pouco como é que foi isso e depois como é que foi o resultado. Eu vou contar a história rapidinho. Ele conversou com outro cliente que tinha aplicado essa tecnologia completa. E ele entendeu que ele na verdade dividiu a terra com o irmão, e uma parte do que ficou com o irmão ficou com a unidade, com os armazéns, os silos que estavam ali, e a outra parte ele estava do zero, então ele tinha que construir. E no projeto, era uma unidade não era muito grande, uma unidade de 3 silos de 30 mil sacos de arroz, e ele decidiu fazer um investimento conosco, eliminando o secador. O projeto com o secador, há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, dava 11 milhões e meio. Aí ele eliminou 4 milhões e meio do projeto e fez só os silos, e a gente dimensionou o volume de ar. De quem ele vai comprar o silo, isso não faz diferença para nós, tá? O que faz a diferença é a orientação do que deve ser colocado no silo. Os ventiladores dimensionados para aquela capacidade, a vazão, pressão dos ventiladores, relacionado ao volume cúbico de cada grão, e aí ele vai ter um resultado excelente. Aí a gente aplica também o ciclo-ar, porque a ideia é secar no silo, então vão sair toneladas de água em pouco tempo. Para que o projeto funcione, a carga tem que ter um fracionamento de carga. Para isso a gente utiliza o homogeneizador de grãos, que uns chamam de espalhador, outros chamam de distribuidor, a gente chama de homogeneizador de grãos, porque ele homogeniza a carga, fraciona ela e o enchimento do silo não gera problemas de compactação lá dentro. Então, quando o ar for insuflado para o objetivo de secagem, ele acaba não tendo resistência, ele vai fluir melhor ali. Então, tudo que está entrando de ar vai passar homogeneamente pela massa, retirando a umidade de forma aparelho de baixo até em cima, e finalizando em poucos dias a secagem do produto. Então, com tudo isso junto, inclui definindo ciclo-ar como exaustor, tirando toneladas de água, ajudando a tirar, né? Porque ela vai sair através do ar insuflado. O homogeneizador de grãos para fazer o fracionamento da carga, o enchimento do silo, sem ter que estar gente espalhando produto, nem mão de obra lá dentro, gente com pá e com enxada espalhando produto. E o sistema Smart Dryer System, que é o sistema de secagem inteligente, que ele vai ser acionado através dos ventiladores quando necessário, que é um sistema inteligente, que ele corrige o ar. Por exemplo, o ar está úmido, você me falou há pouco tempo, mas ele vai trabalhar por equilíbrio higroscópico. E o equilíbrio higroscópico, para quem não sabe, é a capacidade do grão de absorção de umidade, de perda de umidade ou de manter a umidade dele, né? Conforme que eu estiver jogando para ele, eu vou estar tirando água, colocando água ou mantendo água que ele já tem. Então, quando a gente quer finalizar um produto, por exemplo, milho, eu quero milho com 13% de umidade. Eu vou programar um equipamento para secar ele para 13%, ele só vai secar o que tiver acima. Então, ele vai iniciar uma secagem de baixo para cima, com ar insuflado, ar forçado. Esse ar vai passar pela massa de grãos, vai sair lá para a parte de cima, onde o ciclo-ar, que é o exaustor eólico, vai atuar. E ele vai finalizar a secagem do produto sem passar no secador. Isso é um sonho para muita gente, porque ele vai eliminar mão de obra, procedimentos, vai deixar o produto com muita qualidade e operações, né? Porque acaba eliminando vários processos e custos de manutenção também. Você vai ter um secador, normalmente durante cada safra tem uma reforma, troca a caneca, troca a correia, faz manutenção do secador, isso aí acaba. Então é tudo que o produtor sonha, é isso que a gente apresenta aqui. Júlio, 2 coisas que eu gostei. Primeiro, que eu adoro quando a gente consegue solucionar uma dor do produtor. Você conseguiu. Outra coisa, boas histórias. Sua história é boa, parabéns. Muito obrigado. Não é à toa que você está há 30 anos no mercado.
Eu queria colocar um número em cima do que se perde na armazenagem. Nós estamos jogando hoje mais de 20 milhões de toneladas fora no que está no armazém. Não estou falando do que está fora do armazém, que é perdido no caminho, ou é perdido... Joga de qualquer jeito, mas não tem onde guardar, né? Está faltando a armazenagem do país. Estou falando que se perde onde está guardado, tanto em qualidade quanto qualitativamente, grão que estraga, que arde, que mofa, como quantidade, porque no momento que o grão está condicionado num ambiente hostil, o processo respiratório dele está acelerado, porque ele quer ser planta, ele não quer ser grão, não quer ser polenta, não quer ser óleo de soja, não quer ser arroz no prato. A natureza dele é ser uma planta e fazer muitos grãozinhos, que é a natureza dele, né? Mas aí o que acontece? No processo de armazenagem, é acelerado isso, e ele começa a liberar CO2 e perder massa. Quando eu falo perder massa, não é perder massa, é perder a massa seca dele. A água ele já tem que ser tirada até a umidade de comércio e de indústria, né? Mas a massa é o que deixa ele vivo. Enquanto ele independe da planta, quando ele é colhido, normalmente o grão com 30% para baixo, começa a gastar energia própria. E nesse período, se ele não for estabilizado, ele começa a perder energia, e essa energia é peso que ele perde durante o período de armazenagem, que a gente chama de quebra técnica por matéria seca. E aí acaba doendo no bolso do produtor, né? Então, se ele tiver um produto armazenado com qualidade, com um ciclo-ar, com um homogeneizador de grãos, com as tecnologias necessárias para que ele faça um bom processo, ele chega no final do processo, ele tá sobrando aquele dinheiro. Ele não precisa ser jogado fora, não precisa desperdiçar. E quando a gente converter o valor que se perde no país em volume financeiro, estamos falando de mais de 500 bilhões de produtos perdidos nos armazéns e silos, seja em peso ou seja em qualidade. Isso é realmente assustador. Você colocou algo aí na cabeça do produtor para pensar. Obrigado, foi um prazer falar contigo. Eu acredito que eu só posso agradecer a vocês por dar para a gente a oportunidade de levar a informação, e convido para quem estiver escutando isso que venha para esse projeto. Quem não conhece, venha conhecer e visite nós aqui em nosso estande do Ciclo-Ar, comemorando 30 anos de existência e conservando safras e melhorando o bolso de quem produz. Tá aí, esse é o papel do agronegócio, né? Melhorar o bolso de quem produz. Eu conversei com o Júlio Spell, que é o diretor executivo da Qualigran. Aqui o agro não para, e a nossa prosa também não.